Salve, salve, rapaziadinha! Como é que vocês estão? Tudo bom? Bora lá então revisar aí esses conteúdos lindíssimos para nossa avaliação 2. Bora lá. Bom, primeiro tema então que a gente vai trabalhar é a complexa crise de 1929. A gente só entende a crise de 1929 e a Grande Depressão, a crise global do capitalismo, né, que vai acontecer ali nos anos 1930, se nós entendermos a relação que os Estados Unidos construíram com a Primeira Guerra Mundial e o quanto que os Estados Unidos se beneficiaram com a Primeira Guerra Mundial, não só com a Primeira Guerra Mundial, mas o que estava acontecendo nos Estados Unidos da América ali na década de 1920, né? Por isso que é importante que nós entendamos que os Estados Unidos viveram a sua era de ouro durante os anos 1920. É o momento de maior crescimento da economia norte-americana em toda a sua história. E isso acontece por dois fatores. O primeiro deles, os Estados Unidos não foi atingido pela Primeira Guerra Mundial. A guerra aconteceu na Europa. A guerra devasta a Europa. As indústrias estão destruídas. Os mercados estão destruídos. A população está destruída. E não vai se reconstruir do dia para a noite. Então, vai haver um mercado consumidor europeu muito favorável para que os produtos industriais dos Estados Unidos sejam absorvidos por esse mercado. Ou seja, os Estados Unidos ganham dinheiro porque incorpora um mercado europeu que ele não tinha até a guerra como uma consequência da Primeira Guerra Mundial. Isso vai fazer com que os Estados Unidos ampliem o seu mercado, produza cada vez mais, ganhe mais dinheiro. Está crescendo a economia. Que cresce ainda mais porque vamos lembrar que nos anos 1920 os Estados Unidos eles vão se caracterizar por criar ou consolidar, podemos dizer assim, aquele período conhecido como o período do American Way of Life, o modo de vida americano, que pode muito bem ser caracterizado por uma palavra, repetida várias vezes. Consuma, 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 consuma. Justamente para ampliar o consumo e, ao ampliar o consumo, gerar mais dinheiro para a economia norte-americana. Vender mais e gerar mais dinheiro para a economia norte-americana. Como que você amplia o consumo? Duas formas. Ou você cria novos produtos, aquelas imagens do carrinho que a gente estudou em aula, do carrinho da criança, com aquele cachorrinho fofo. Aquela imagem daquela senhora, não tão fofa assim, aspirando o chão com o seu belo aspirador de pó. São características claríssimas do quanto que novos produtos geram novas demandas e mais gente vai querer comprar, né? Dei o exemplo várias vezes para vocês do robô aspirador. Você precisa daquilo? Não. Você precisa de um aspirador de pó como aquela senhorinha? Não. Você precisa de um carrinho? Não. Mas é legal ter. Principalmente se você insere aí a segunda forma de você ampliar o consumo. Propaganda. E aí vai haver uma associação entre consumo e alegria, consumo e felicidade. Se você consumir, você vai ser feliz. As propagandas, então, e essa relação estabelecida entre o consumo e a felicidade vai ser fundamental para que os Estados Unidos, então, vivesse, né, esse bom momento na sua economia, né? E isso vai criar uma situação econômica nos Estados Unidos em que a produção ela está altíssima, porque o consumo também está altíssimo. Se as duas linhas, produção e consumo, estão altas, a relação vai ser muita gente comprando muitos produtos e a economia cresce porque o preço dos produtos vai estar elevado. Porém, a gente sabe que a marca econômica, ideológica do período é o
liberalismo econômico, que diz que não se deve intervir na economia e que se deve continuar produzindo cada vez mais. Produz, produz, produz. E vai ter uma hora que vai esgotar. Vai esgotar o mercado consumidor. Por quê? Bom, porque a Europa para de comprar. Primeiro ponto. A economia europeia começa a se recuperar, então os Estados Unidos eles começam a perder aquele novo mercado. Não todo, mas começa a perder, começa a diminuir. E também porque começa a se esgotar. As pessoas já têm aspirador de pó, já tem carro, já tem casa, já tem tudo. Só que o que a cartilha liberal diz? Produz, produz, produz. Quando você chega em um momento no qual se tem muito produto no mercado e pouca gente para comprar, você gerou uma crise de superprodução. Com essa crise de superprodução, o preço dos produtos vai abaixar. Afinal de contas, a lei da oferta e da procura vai ser acionada. Quando os preços dos produtos começam a baixar, as indústrias começam a sofrer as consequências e começam a perder dinheiro, perder dinheiro, perder dinheiro, perder dinheiro. O que a cartilha liberal fala? Não mexa na produção. É isso que gera algo que nós chamamos de crise de superprodução. É o início da crise norte-americana. Mas tá todo mundo se perguntando agora, tá, mas eu sei que o evento que vai explodir essa crise é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, professor. Como que a crise da Bolsa, que essa crise de superprodução que você acabou de me explicar, vai gerar a quebra na Bolsa de Valores de Nova York? Aí entra a relação eufórica estabelecida dentro das bolsas, né? Das ações nas bolsas de valores. Durante os anos 20, durante essa era de ouro, durante o American Way of Life, a euforia das pessoas era tão grande, tudo estava tão bom, as indústrias estavam crescendo tanto, que muita gente começou a investir nas ações. Por quê? Porque era um dinheiro fácil. Porém, não eram apenas os grandes industriais que investiam nas ações ou pessoas com muito dinheiro que investiam em ações. Eram pessoas comuns, que pegavam um empréstimo no banco, compravam ações visando ganhar dinheiro, pagar o seu empréstimo e enriquecer facilmente. Como garantia, elas hipotecavam as suas casas. E aí você relaciona uma coisa com a outra. A grande maioria dos norte-americanos tinha ações. Ações é o quê? Pedaço de uma empresa, de uma indústria. Lembra da crise? A crise não é uma crise de superprodução? A crise não começa a prejudicar a economia das indústrias? Pois é. Quando estas indústrias entram em crise, o valor das ações começa a despencar. E aquelas pessoas que achavam que iam ganhar dinheiro com a especulação percebem: eu tô perdendo dinheiro, eu tenho um empréstimo para pagar, vou vender. Quando todo mundo vende as ações ao mesmo tempo, o que acontece? Elas caem vertiginosamente. Entra em colapso. E a Bolsa de Valores em outubro começa a operar negativamente. Todo mundo vende, ela fecha, porque não tem mais como fazer a operação, porque não tem dinheiro. E isso vai levar a grandes falências de grandes indústrias. E a crise de 1929 está colocada. Mas peraí, professor. Você também falou que isso vai gerar uma crise global do capitalismo. Como é que é isso? Bom, os Estados Unidos é a maior nação capitalista do mundo, certo? Lemos um texto em que falava que os Estados Unidos eles eram responsáveis pela compra de 70% dos produtos ao redor do mundo. Então, tipo, o café brasileiro é vendido exclusivamente, não exclusivamente, mas majoritariamente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos compra a borracha de não sei aonde. Então, todas as economias elas são dependentes dos Estados Unidos. Porque é uma economia globalizada. E, fundamentalmente, a Europa. Por que a Europa é quem mais sofre? O Brasil sofre? Sofre pra caramba. Vamos estudar, logo depois das férias, o governo Vargas,
né, e os efeitos políticos, inclusive, desta crise. Mas a Europa sofre mais. Por que a Europa sofre mais? Porque a Europa está muito dependente dos Estados Unidos. Com várias relações, como por exemplo, por mais que a economia europeia tenha se recuperado um pouco no final dos anos 20, ela ainda depende de produtos norte-americanos. Esses produtos não são mais exportados por causa da crise. Então a crise chega na Europa. Segundo fator, como que a economia da Europa começa a se fortalecer novamente? Com empréstimos dos Estados Unidos. Ah, porque eles são bonzinhos. Não. Ah, porque eles têm objetivo político. Não. A economia. Exclusivamente economia. É exclusivamente porque os Estados Unidos vão emprestar dinheiro para os industriais europeus para que eles reergam as suas indústrias e os europeus vão pagar empréstimo para os norte-americanos. Lindo. O problema é que a crise chegou nos Estados Unidos. Então eles cobram as dívidas desses empréstimos. Cobram esses empréstimos. E aí, o que acontece com a Europa? Se ferra ainda mais. Certo? Todo esse longo percurso para que a gente possa chegar no totalitarismo. Afinal de contas, existe uma relação direta entre o totalitarismo e a crise de 1929. Como que a gente pode pensar esta relação? A gente vai pensar da seguinte maneira. Conforme a crise começa a se estabelecer, tanto nos Estados Unidos, mas fundamentalmente na Europa, ela mostra pra gente o esgotamento das teorias liberais, tanto na economia como na política. Os europeus passam a pensar: a liberdade na economia gerou essa crise que trouxe desemprego para geral. A liberdade na política gerou aquela guerra que trouxe a morte para geral. É preciso mudar. E essa coisa de nós vamos tomar as rédeas, nós vamos fazer caminhar e levar, né, a nossa própria vida com liberdade, na memória desses caras, não tem nada de bom isso. Então eles vão optar para os regimes totalitários. A liberdade não trouxe nada de bom. E aí, fundamentalmente, a questão econômica. Pensa no caso da Alemanha. A Alemanha está prejudicada pelo Tratado de Versalhes, certo? No Tratado de Versalhes vai ter lá a humilhação imposta pelos países vitoriosos na Primeira Guerra Mundial. Vai estar lá o problema econômico, afinal de contas eles foram obrigados a indenizar os países vencedores, perderam regiões ricas em minério de ferro, perderam regiões importantes na África, e tudo isso potencializa a crise econômica. Os anos 20 na Alemanha já é um caos. Quando chega a crise de 1929 na Alemanha, o caos dobra. Mais de 30% das pessoas desempregadas. Essa crise econômica abre espaço para soluções fáceis, antidemocráticas, autoritárias, da extrema-direita nazista. Ou seja, há uma relação direta entre a crise econômica dos Estados Unidos e a ascensão dos regimes totalitários, seja na Alemanha, seja na Itália. Aí, tá todo mundo se perguntando, tá, você falou aí que o mundo entrou em crise. Entrou. Como, então, que se resolveu essa crise sem chegar nos totalitarismos, né? Porque a gente sabe como que os europeus resolveram essa crise. Mas como que os Estados Unidos resolveram essa crise? Acabei de explicar para vocês que o que estava esgotado era o modelo liberal, certo? Então, o liberalismo no plano econômico também vai se esgotar nos Estados Unidos. Finalmente, as correntes econômicas vão começar a entender de que é necessário que haja intervenção do Estado na economia, seja controlando a produção, o consumo, o preço, seja investindo diretamente o Estado, o dinheiro público jogado na economia. Não para deixar a mão invisível do mercado regular, porque ela só gerou crise, mas intervindo. Na prática, como que isso se chama? O New Deal, o novo acordo,
que vai ter algumas ações, algumas medidas que vai ser fundamental para resolver a crise nos Estados Unidos. A Europa vai entrar em guerra, como a gente sabe, né? Mas nos Estados Unidos essas medidas elas vão ser muito pertinentes. O que vai ajudar muito as medidas do New Deal? Primeiro, a construção de obras públicas. Ó, a intervenção do Estado na economia aí, ó. Você pega dinheiro público, começa a fazer obras públicas, estádio, hospital, escola pública, estrada, rodovia, ponte, tudo isso para quê? Para gerar emprego. Empregadas, as pessoas consomem. Quando as pessoas voltam a consumir, tudo vai melhorar. Também pode ser citado aí o salário mínimo, que também ajuda no consumo, seguro-desemprego, que também ajuda no consumo. Tudo isso são medidas importantes que o New Deal vai tomar para resolver a questão da crise de 1929, ok? E como a gente sabe, na Europa, essa crise vai ser resolvida também pela intervenção do Estado, mas não só na economia, né? Na vida das pessoas. O que me leva agora a explicar para vocês a característica e a diferença, né, entre o regime totalitário e o regime autoritário, né? Como a gente viu, os regimes autoritários eles vão ter censura, eles vão ter perseguição, né? Eles não vão ser democráticos, mas eles não vão controlar as relações pessoais, inclusive, das vidas individuais de cada pessoa. No regime totalitário, você não é você. Você é uma parte do Estado. E toda a sua vida deve funcionar para o Estado. Lembra da frase do Mussolini? Tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Tudo, então, girará em torno do Estado. Por isso é um regime totalitário, porque todas as relações sociais estarão reguladas pelo Estado. Esta é a diferença entre um regime totalitário e um regime autoritário. Agora, não são apenas essas as características dos regimes totalitários europeus que a gente vai trabalhar. A gente pode citar várias outras. Dentre as quais, primeiro, a perseguição aos opositores, o controle rígido dos estudantes, a manipulação por meio de propaganda, o extremo nacionalismo, né, levado ali às últimas consequências, uma ideia de superioridade dos povos habitantes daqueles territórios, perseguição àqueles que são considerados, né, impuros, né? E no caso específico do nazismo, né, a gente sabe o extermínio, né, a política de extermínio aos judeus, certo? Isso posto, galerinha, a gente então pode falar agora, né, um pouquinho para encerrar sobre as questões ali específicas, né, da Alemanha, né? Agora então eu vou encerrar a videoaula falando um pouco para vocês, revisando um pouco aí com vocês sobre o processo, né, de ascensão do Partido Nazista na Alemanha. A gente sabe, então, que o Partido Nazista Alemão ele foi eleito democraticamente, né? E ele foi eleito democraticamente muito por conseguir ali, em primeiro momento, se usufruir de toda a situação problemática que o povo alemão estava vivendo. Crise econômica, crise política, solitários, angustiados, depressivos. A população não aguenta mais todos aqueles problemas e ela estará mais suscetível a um discurso mais sedutor. Um discurso, portanto, que sirva aos interesses de alguém que diz que vai resolver a situação, né? Por outro lado, a Alemanha também vai ver o Partido Nazista ser eleito democraticamente, porque vai haver uma adesão das ideias nazistas entre as classes dominantes da Alemanha, entre a burguesia alemã e entre a elite alemã. Essas duas classes dominantes, elas vão apoiar o Partido Nazista, pois, como nós vimos no programa nazista,
eles tinham como defesa ideológica a perseguição e o combate ao comunismo. Como uma forma de tentar evitar que a sociedade alemã fosse, então, caminhasse, então, para o comunismo ou para um governo mais à esquerda, a burguesia e a elite econômica alemã vai aderir, vai apoiar o partido nazista. Com isso, vai dar dinheiro, vai dar apoio político, vai ajudar na propaganda, vai fazer com que eles sejam eleitos democraticamente. Tá claro? E, posteriormente, a forma, né, em que o nazismo se enraizou na Alemanha está muito relacionado ao papel, né, que a propaganda política nazista tinha. Se fazia propaganda para colocar na mente, no coração do povo alemão, de que aquilo que os nazistas faziam era o certo, era o bom. Principalmente criando uma narrativa de nós alemães prejudicados e humilhados pelos outros que são os nossos inimigos. Fica o questionamento da culpa que os judeus teriam, não tinham, pela sua humilhação, pelos seus problemas, né, pelos problemas da população alemã. Mas a propaganda vai ser fundamental para conseguir domesticar, manipular o restante da população alemã. Ok? E aí, por fim, né, a Alemanha já nazificada vai ter, portanto, um papel determinante na ascensão do franquismo, na ascensão do fascismo espanhol na figura do Francisco Franco. Como nós também estudamos, nós sabemos que na Espanha, após 1931, quando acaba a monarquia, o Partido Republicano, apoiado por pessoas progressistas, por grupos mais à esquerda, né, grupos mais de centro da política, vão ganhar as eleições. E a partir da vitória desse campo progressista nas eleições, o grupo liderado pelo general, né, pelos militares do exército espanhol, liderado pelo Francisco Franco, vão dar um golpe de Estado em 1936 e vão criar ali uma guerra civil. Uma guerra civil entre os golpistas militares, liderados pelo Franco, fascistas, que vão tentar derrubar um governo eleito democraticamente, em que o povo elegeu democraticamente. Isso vai dar origem a uma guerra civil. Uma guerra civil entre, né, as brigadas internacionais que apoiam ali o Partido Republicano e a falange fascista do Francisco Franco. Quem desequilibra esta guerra civil a favor dos fascistas? A Alemanha nazista. A Alemanha que vai mandar o seu exército, que vai usar, inclusive, a guerra civil para testar o seu exército, o seu poder bélico, vai fazer com que o Partido Republicano Espanhol perca a guerra civil, abrindo espaço para Francisco Franco, general fascista, ficar no poder até a década de 1970. E nesse processo, nós sabemos, várias pessoas que não tinham nada a ver, inclusive, acabam morrendo. As contas é de 500 mil mortos, como a gente estudou. E várias cidades são bombardeadas, como é o caso, né, expressivo daquele quadro que a gente analisou em sala, o Guernica. Ufa! A videoaula ficou um pouco mais longa, mas era importante fazer essa grande retomada sobre aí a crise de 1929. Certo? Então, bons estudos para vocês. A gente se vê. Qualquer coisa que vocês tiverem ainda dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ajudando vocês. Fechou? Beijo pra vocês. Tudo nosso, nada deles.